O que parece demora é proteção. Deus está te escondendo de algo maior. Há momentos na vida em que o silêncio de Deus ecoa mais alto do que qualquer palavra. É nesse silêncio que o coração humano se agita, tentando entender por que as portas não se abrem, por que as promessas parecem distantes, por que a resposta não chega. O tempo passa e, no íntimo, nasce a sensação de que Deus esqueceu. Mas o que você chama de demora, o céu chama de proteção. O que parece inatividade é, na verdade, o cuidado invisível de um pai que enxerga o que você não vê. Há batalhas das quais ele te escondeu, não por fraqueza, mas porque a sua vitória ainda está sendo forjada no invisível. Imagine uma semente enterrada na terra. Aos olhos de quem passa, ela está esquecida, sufocada pelo escuro, sem sinais de vida. Mas dentro dela, algo está acontecendo. As raízes estão se firmando. O processo está em curso, mesmo que ninguém veja. Assim é você nas mãos de Deus. Ele te plantou, não para te enterrar, mas para te fazer crescer em um tempo onde ninguém pode te arrancar. O esconderijo de Deus não é um castigo, é o ventre da promessa. É onde Ele te protege até que o propósito esteja maduro o suficiente para resistir ao peso da exposição. Enquanto você reclama da demora, o céu trabalha em silêncio. Deus está afastando pessoas que te desviariam do caminho, está adiando oportunidades que poderiam te destruir, está permitindo pausas que te ensinam a depender mais dele. É nesse intervalo que a fé se prova, que o caráter se molda e que o coração aprende a descansar. A demora não é um obstáculo, é uma aula. E quem aprende com o tempo de espera nunca perde o tempo de Deus. Quantas vezes você tentou forçar uma porta e tudo pareceu travar? Quantas vezes o que parecia ser o momento certo se desfez diante dos seus olhos? Há coisas que não deram certo porque, se tivessem dado, teriam te desviado do que realmente importa. Deus não está atrasado, Ele está te escondendo de armadilhas que você ainda não é capaz de perceber. Há orações que Ele responde com um não, porque o sim, naquele momento, seria a sua ruína. Há caminhos que Ele bloqueia, porque o destino ainda não está pronto para te receber. Não é sobre lentidão, é sobre precisão. Deus não trabalha no nosso cronômetro, Ele trabalha no tempo da eternidade. E quando Ele escolhe esconder alguém, é porque o propósito é grande demais para ser exposto prematuramente. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É como um general que planeja cada movimento antes de liberar o exército. Ele sabe o momento certo de te apresentar, de te exaltar, de te usar. Até lá, o esconderijo é o teu refúgio. Você pode até não entender agora, mas o atraso que te incomoda hoje é o mesmo que vai te salvar amanhã. Porque quando Deus está em silêncio, Ele está construindo algo que o barulho poderia destruir. Enquanto você espera, Ele está te preparando para sustentar aquilo que virá. Não há desperdício no tempo de Deus, há propósito em cada segundo. Por isso, não veja a demora como um castigo, mas como um sinal de que Ele te ama o suficiente para te guardar daquilo que ainda não é teu. Quem se apressa corre o risco de se ferir, mas quem espera no Senhor descansa na certeza de que o invisível está em movimento. Há uma ordem no céu que protege o teu destino. O que parece parado está apenas sendo alinhado. E quando tudo estiver no lugar, Deus vai te revelar, não como alguém que sobreviveu à espera, mas como alguém que foi moldado por ela. A demora é o disfarce da providência. O esconderijo é o cenário do milagre. O silêncio é o som do cuidado de Deus. Então, antes de reclamar do tempo, lembre-se, o que parece demora é o manto da proteção que te impede de cair antes da hora. Deus não se esqueceu de você. Ele apenas te escondeu por amor.
Há um lugar secreto onde Deus coloca aqueles que Ele escolhe para algo maior, um espaço que não se encontra no mapa, mas dentro do processo. É o esconderijo divino, onde o ruído do mundo não alcança, onde as opiniões não interferem e onde o propósito é moldado em silêncio. É nesse lugar que Ele trabalha em áreas que ninguém vê, curando feridas, ajustando intenções e fortalecendo o espírito. Muitos chamam esse lugar de solidão, mas o céu chama de preparação. É ali que os chamados são lapidados e os frágeis se tornam inabaláveis. Quando Deus te esconde, Ele não está te punindo, está te preservando. Ele sabe o quanto o brilho precoce pode destruir uma raiz que ainda não amadureceu. Por isso, antes de te mostrar ao mundo, Ele te treina na sombra. Davi conheceu esse processo. Enquanto todos o viam como o último dos filhos, esquecido nos campos, Deus via um rei sendo formado no anonimato. O campo era o seu esconderijo, o altar secreto onde a obediência era testada e a coragem moldada. O que parecia esquecimento era estratégia celestial. Talvez hoje você se sinta assim, esquecido, deixado de lado, invisível. Mas o que você chama de abandono é, na verdade, o lugar onde Deus te fortalece. É nesse silêncio que Ele te ensina a ouvir a voz dEle, não a do aplauso. É nesse tempo de espera que Ele te ensina a agir com sabedoria, não com impulso. O esconderijo é o laboratório da fé. É onde a confiança é provada e a dependência se torna completa. Muitos querem o palco, mas poucos suportam o processo. Porque ser escondido exige paciência, exige fé sem evidência, exige andar por um caminho onde não há mapa, apenas direção divina. E é aí que Deus prova quem realmente confia. Porque enquanto o mundo corre atrás de visibilidade, Ele trabalha em quem aceita ser moldado na invisibilidade. O esconderijo é o lugar onde o ego morre e o propósito nasce. Há um detalhe que poucos percebem. Quando Deus te esconde, Ele também te protege de ser visto por quem te destruiria antes do tempo. Há pessoas que não suportariam ver o que Deus está fazendo em você. Há ambientes que ainda não comportam a grandeza do que você vai se tornar. Por isso, Ele te esconde não só do inimigo, mas de aplausos prematuros, de elogios vazios e de conexões que poderiam corromper o propósito. Ele te cobre com o manto do anonimato, para que quando chegar a hora da revelação, ninguém possa dizer que foi mérito humano. No esconderijo, o silêncio parece um castigo, mas é um convite. Deus não quer apenas que você espere. Ele quer que você aprenda a descansar. É ali que você entende que a espera não é perda de tempo, é parte da construção. Cada dia sem resposta é um tijolo colocado na estrutura da tua maturidade espiritual. E quando você entende isso, o desespero dá lugar à confiança. O esconderijo também é o lugar da poda. Deus remove o que não serve mais, mesmo que doa. Ele corta relações, oportunidades e caminhos que pareciam bons, mas que te afastariam do essencial. E enquanto você lamenta o que perdeu, Ele celebra o que te livrou. O que você chama de atraso é muitas vezes livramento disfarçado. O esconderijo é onde Ele te separa, não para te isolar, mas para te purificar. Aqueles que tentam sair antes da hora acabam colhendo frutos verdes, mas quem permanece, ainda que incompreendido, experimenta o milagre da maturidade. Deus te esconde porque confia em você. Ele sabe que o que está formando dentro de ti é maior do que o que o mundo pode te oferecer agora. Por isso, não despreze o lugar onde Ele te colocou. O anonimato é a incubadora do propósito. Há um tempo em que o esconderijo se tornará o palco, mas até lá, permaneça. Continue fiel no silêncio, continue firme mesmo quando ninguém vê. Porque o Deus que te esconde hoje será o mesmo que te revelará amanhã. E quando Ele fizer isso, o mundo entenderá por que o processo precisou ser secreto. Há um momento no processo em que a alma se confunde.
O tempo de espera parece longo demais, o silêncio de Deus se torna pesado e o coração começa a perguntar: será que Ele ainda está comigo? É o instante em que a demora se disfarça de rejeição. Você ora, mas não sente resposta. Faz tudo o que é certo, mas nada muda. E nesse vazio, o inimigo sussurra que Deus te esqueceu. Mas não se engane. O que você chama de rejeição é, muitas vezes, o sinal de que Deus está te protegendo de algo que não cabe mais na sua jornada. Há rejeições que são livramentos. Portas que não se abriram porque atrás delas havia prisões disfarçadas de oportunidades. Pessoas que se afastaram não por acaso, mas porque Deus sabia que o teu coração era bom demais para continuar ali. Às vezes, o céu precisa permitir uma perda para evitar uma queda. É por isso que ele permite o atraso, para alinhar o teu coração com o propósito, e não com o teu desejo momentâneo. A demora tem um propósito oculto, revelar o que realmente habita dentro de você. Enquanto tudo está dando certo, é fácil confiar. Mas quando o tempo passa e nada acontece, é ali que a fé é testada, é ali que Deus observa se o seu amor por Ele depende das bênçãos ou da presença. Muitos desistem porque confundem o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Mas Ele nunca se ausenta. Quando você não ouve a voz dele, é porque Ele está te ensinando a confiar no caráter dele. Pense em José. Foi traído, vendido, esquecido, preso injustamente. Aos olhos humanos parecia que Deus o havia abandonado. Mas, na verdade, cada passo da demora estava conduzindo José ao palácio. O poço, a prisão e o esquecimento eram partes do plano. O atraso era o caminho disfarçado da promoção. Deus não o rejeitou, apenas o escondeu até o tempo certo de ser revelado. E o mesmo acontece com você. O que parece demora é, na verdade, a rota segura que o livra do precipício do imediatismo. O problema é que o ser humano quer entender tudo, quer respostas rápidas, quer controle, quer garantias. Mas Deus não trabalha dentro da lógica humana. Ele é o Deus do processo. Ele te ensina a confiar quando você não entende, a esperar quando tudo grita para agir, a descansar quando o medo tenta te dominar. Porque o amadurecimento da fé não acontece nas vitórias, mas nas esperas. A fé que sobrevive ao silêncio é a mesma que sustenta o milagre quando ele chega. Você não foi rejeitado. Foi escolhido para um tempo diferente. Há bênçãos que só são liberadas quando o coração está curado, quando o orgulho foi quebrado, quando a obediência se tornou natural. Deus não te afastou do que você queria. Ele te aproximou do que você precisa. Ele te afastou de pessoas que te fariam duvidar de quem você é. Te livrou de decisões que pareceriam boas, mas destruiriam teu propósito, e te colocou num tempo de espera que parece vazio, mas está cheio de significado. A demora te ensina o que a pressa rouba. Discernimento. É no silêncio que você aprende a ouvir, é na espera que você aprende a ver. O tempo é um instrumento de Deus para filtrar intenções. Muitos querem a promessa, mas poucos estão dispostos a ser transformados por ela. Deus usa o atraso para ajustar o coração do homem ao ritmo do céu. E quem entende isso para de reclamar e começa a agradecer. A rejeição que você sente não é o fim. É o começo de algo que Deus está preparando em segredo. A ausência de resposta é uma resposta. Quando Deus se cala, Ele está dizendo: espere, eu ainda estou construindo. O céu não se esquece de promessas, apenas cumpre no tempo certo. E quando o tempo certo chega, o que parecia perdido se encaixa com perfeição. Portanto, quando sentir que foi esquecido, lembre-se, a demora é a prova de que você está sendo guardado. O que parece rejeição é redirecionamento. O que parece silêncio é construção. Deus não te tirou do caminho. Ele está te levando por um desvio que te livra do desastre.
E no dia em que tudo fizer sentido, você entenderá que o tempo de espera foi o tempo em que Deus te ensinou a ser forte o suficiente para não perder o que Ele estava prestes a te entregar. Há um tipo de silêncio que não é vazio. É o silêncio estratégico de Deus. Ele não fala porque está agindo. Ele não se mostra porque está preparando o cenário. Enquanto você tenta entender o motivo da pausa, o céu está em movimento. Cada detalhe, cada demora, cada aparente ausência faz parte de um plano que só pode ser compreendido depois que tudo se cumpre. Quando Deus fica em silêncio, Ele não está distante. Está mais perto do que nunca, trabalhando em um nível que o olho humano não pode enxergar. O silêncio dele é como um intervalo entre o raio e o trovão. O som ainda não chegou, mas a luz já atravessou o céu. O problema é que, quando não ouvimos nada, pensamos que nada está acontecendo. Mas é nesse tempo, quando não há som nem resposta, que o propósito está sendo alinhado. Deus não precisa se explicar. Ele precisa que você confie, porque o silêncio é o idioma da maturidade espiritual. Ele fala mais do que 1000 palavras. Muitas vezes, Deus se cala não porque você fez algo errado, mas porque Ele está te treinando para uma nova fase. Há momentos em que Ele fala para te consolar, mas há outros em que Ele silencia para te fortalecer. O silêncio é o campo de treinamento da fé. É onde o seu coração aprende a se sustentar, sem depender de sinais visíveis. É onde você deixa de buscar confirmações e começa a viver por convicção. Pense em Jesus no jardim do Getsêmani. O filho clamou e o pai silenciou. Não porque o havia abandonado, mas porque o plano precisava se cumprir. O silêncio não era rejeição, era estratégia. Havia um propósito maior acontecendo, invisível aos olhos humanos. E o mesmo ocorre contigo. Enquanto você sente o peso da espera, Deus está rearranjando pessoas, removendo obstáculos e preparando o ambiente onde a tua promessa florescerá. Ele não te esqueceu, apenas está orquestrando um enredo que requer quietude para ser perfeito. O silêncio de Deus é o som da preparação. É o intervalo entre o pedido e o milagre, entre o sonho e o cumprimento, entre a lágrima e o testemunho. É o tempo onde Ele te molda, para que quando a resposta chegar, você tenha estrutura emocional e espiritual para sustentá-la. Porque Deus não te entrega bênçãos que possam te destruir. Ele te prepara primeiro. Por isso, há orações que parecem não passar do teto, mas estão sendo respondidas em silêncio. Ele ouve cada clamor, mas responde no tempo em que a resposta vai te edificar e não te corromper. É difícil suportar o silêncio porque ele nos confronta com nós mesmos. Ele revela impaciência, descontrole, insegurança. Mas é justamente nesse desconforto que Deus trabalha o caráter. Ele transforma o desespero em confiança, o medo em entrega, a ansiedade em descanso. O silêncio é o filtro que separa os que creem de verdade dos que apenas esperam resultados rápidos. Quem confia no silêncio de Deus descobre uma paz que o mundo não pode dar. Há também um aspecto oculto no silêncio divino. Ele te protege de informações que poderiam te desanimar. Se Deus te mostrasse tudo o que está impedindo o milagre, você desistiria antes da hora. Se Ele te revelasse tudo o que está removendo em segredo, você ficaria confuso. Por isso, Ele silencia, não por descuido, mas por misericórdia. Há batalhas que Ele vence sem te contar. Há inimigos que Ele derrota sem te expor. Há caminhos que Ele abre sem que você perceba. Quando você não ouve nada, é porque o céu está ocupado demais agindo em teu favor. E quando tudo parecer paralisado, lembre-se, o silêncio de Deus nunca é o fim da história. Ele é o prelúdio da manifestação. É o intervalo entre o pedido e o cumprimento. É o tempo em que o oleiro dá forma à argila sem precisar dizer uma palavra. Você não precisa ouvir a voz dele para saber que ele está agindo. Basta confiar que, mesmo no escuro, o plano está em andamento. Deus é especialista em agir quando ninguém espera.
Ele transforma o silêncio em resposta, a demora em livramento, o aparente vazio em plenitude. E quando ele decide quebrar o silêncio, o que parecia esquecido se torna testemunho. Aquele que chorava por não entender, agora entende que o silêncio era o abraço invisível de um pai que nunca deixou de cuidar. Então, se tudo parecer calado, permaneça firme, porque o silêncio de Deus é a pausa perfeita antes do som da vitória. Há um ponto no processo em que a espera deixa de ser apenas um tempo e se transforma em um chamado. É o momento em que Deus te convida a esperar de forma diferente. Não mais com ansiedade, olhando para o relógio, mas com fé, olhando para o propósito. Porque a verdadeira espera não é passiva, é uma postura de confiança. É quando você decide crer mesmo sem ver, permanecer mesmo sem sentir e continuar mesmo sem entender. É uma espera ativa, onde cada dia é um ato de obediência e cada silêncio é um altar de fé. Esperar de forma diferente é aprender a ver a demora como parte do processo, não como um obstáculo. É entender que Deus não está apenas preparando o que você pediu, mas também te preparando para o que pediu. Ele trabalha nas duas pontas, no destino e em você. Enquanto você ora para que a bênção chegue, Ele trabalha para que você esteja pronto para recebê-la. E é nesse equilíbrio que a fé se prova genuína. Aquele que sabe esperar se torna inabalável, porque aprendeu que o tempo de Deus nunca é perda, é lapidação. Há pessoas que confundem fé com passividade. Acham que esperar é cruzar os braços e aguardar um milagre cair do céu. Mas esperar em Deus é agir com sabedoria, é manter o coração em movimento enquanto o corpo permanece em paz. É continuar plantando, mesmo quando o solo parece estéril. É continuar orando, mesmo quando a resposta não vem. É continuar crendo, mesmo quando tudo diz o contrário. A espera se torna uma arma quando você entende que o propósito amadurece no ritmo da obediência. Esperar de forma diferente é também aceitar o processo da pausa. Deus pausa para proteger. Ele pausa para alinhar. Ele pausa para redirecionar. E se você não compreender o valor dessa pausa, vai tentar correr num caminho que ainda não foi pavimentado. Há momentos em que ele te faz parar, não para te punir, mas para evitar que você se perca no movimento. O atraso que te incomoda hoje pode ser o escudo que te impede de se ferir amanhã. A fé madura aprende a agradecer pelas pausas, porque entende que elas são tão milagrosas quanto as respostas. No tempo da espera, Deus trabalha dentro de você. Ele te ensina a ter domínio emocional, paciência espiritual e discernimento relacional. Ele te mostra quem é de verdade e quem estava por interesse. Ele separa, limpa, reordena. Tudo isso acontece enquanto parece que nada está acontecendo. É por isso que quem aprende a esperar com propósito nunca volta a ser o mesmo. A espera transforma mais do que o resultado. Há também um segredo escondido na forma como você espera. Ela define o tipo de porta que se abrirá. Quem espera murmurando recebe portas pequenas. Quem espera com fé atrai portas grandes, porque Deus responde à postura, não apenas à oração. Ele observa o teu comportamento no silêncio. Ele vê se você continua fiel, se continua servindo, se continua grato mesmo sem aplausos. É nessa constância que ele encontra maturidade. E quando a maturidade chega, o tempo deixa de ser um peso e se torna um aliado. Esperar de forma diferente é escolher a confiança em vez do controle. É deixar de perguntar quando e começar a dizer: como o Senhor quer que eu me prepare. É trocar a ansiedade por fé prática. É viver como se a promessa já estivesse a caminho, mesmo quando tudo ainda parece distante. Essa espera não cansa, porque ela é movida por propósito, não por pressa. Deus te chama hoje a esse tipo de espera.
Uma espera que honra o processo, que não questiona o tempo, que não exige explicações, mas que se sustenta na certeza de que Ele continua no comando. E quando o coração descansa, o céu trabalha. A espera se torna leve quando você entende que o tempo não é teu inimigo, é o instrumento que Deus usa para te alinhar ao destino. Então, mude a forma de esperar. Pare de contar os dias e comece a contar os aprendizados. Pare de exigir respostas e comece a observar o que Deus está formando dentro de você. Porque o que Ele quer te entregar é grande demais para ser apressado. Espere com fé, haja com propósito e confie com maturidade. Porque aquele que aprende a esperar de forma diferente colhe resultados que o tempo não pode apagar. Chega um tempo em que o silêncio termina, o esconderijo se abre e aquilo que foi preparado em segredo é revelado diante dos olhos de todos. Esse é o tempo em que o que era invisível se torna inegável. O que parecia esquecimento se transforma em testemunho. Quando Deus decide te revelar, não há força humana capaz de impedir. Nenhuma porta pode permanecer fechada, nenhum obstáculo pode resistir, nenhuma voz contrária pode anular aquilo que o céu decretou sobre a tua vida. A revelação de Deus é o momento em que a preparação encontra o propósito e o que foi gerado no secreto floresce diante do mundo. Deus nunca te escondeu para sempre, Ele apenas te guardou até que o tempo estivesse pronto. A demora que parecia cruel era apenas a prova de que a promessa estava amadurecendo. E quando o tempo da revelação chega, tudo faz sentido. As lágrimas viram adubo, o silêncio se transforma em canção e o peso da espera se converte em autoridade espiritual. Porque o processo não te deixou mais fraco, te tornou preparado. Agora você entende que o esconderijo era a escola onde Deus te ensinava a guerrear. E a demora era o treinamento que te deu força para sustentar aquilo que vem depois da vitória. O momento da revelação não é apenas uma resposta, é um ato profético. É Deus dizendo ao mundo, agora está pronto. E quando Ele decide mostrar o que estava escondido, é impossível não perceber a glória. Tudo o que antes parecia perdido começa a se alinhar com uma precisão divina. Pessoas reaparecem, oportunidades ressurgem, portas que antes estavam trancadas se abrem sem esforço. O que demorou anos para acontecer, acontece em dias. Porque quando Deus libera o tempo dele, o que era impossível se torna inevitável. A revelação não vem para te encher de orgulho, mas para glorificar aquele que te sustentou no anonimato. Deus não te escondeu para te humilhar, mas para te preservar de uma exposição que te destruiria antes da hora. Agora que o propósito está maduro, Ele te expõe com segurança. Você não precisa se defender, provar, competir. A própria presença dele em você é a prova. O brilho da obediência é inconfundível. Quem te viu chorar no silêncio vai testemunhar a colheita em público. Quem duvidou do teu chamado vai ver o cumprimento do que Deus prometeu. Mas há algo sagrado nesse tempo. A revelação não é o fim, é o início de uma nova responsabilidade. Porque toda promoção no reino é também um novo nível de entrega. O mesmo Deus que te revelou te chama a permanecer humilde, grato e sensível à voz dele. Ele não te tira do esconderijo para que você brilhe sozinho, mas para que a luz dele brilhe através de você. A revelação é uma missão. E quem entende isso não se perde no aplauso, porque sabe que o propósito sempre será maior que a posição. Há um poder silencioso em quem foi treinado nas sombras. Essas pessoas não precisam se exibir, porque carregam a paz de quem sabe de onde veio e para onde está indo. O que antes era fraqueza virou força. O que antes era dúvida virou convicção. O tempo escondido te ensinou que o verdadeiro reconhecimento vem do céu, e não dos homens. Por isso, quando Deus te exaltar, mantenha o coração no mesmo lugar em que Ele te moldou, na dependência.
E para aqueles que ainda estão esperando o tempo da revelação, há uma promessa viva. Se Deus te escondeu, Ele também sabe a hora de te mostrar. O processo pode ter sido longo, o silêncio pode ter sido doloroso, mas a recompensa será proporcional à fidelidade com que você esperou. O que foi construído com lágrimas será sustentado por graça. E quando a cortina se abrir, todos verão que a demora foi apenas o disfarce da providência. O esconderijo termina quando o propósito está pronto. E quando isso acontece, a voz que antes parecia distante ecoa de forma clara. Agora é o momento. Nada que você perdeu foi em vão. Tudo o que parecia parado estava sendo preparado. A revelação é o resultado de uma fé que não desistiu, de uma obediência que não recuou e de um coração que escolheu permanecer. Deus não te esqueceu. Ele apenas esperou o tempo em que o teu amadurecimento espiritual se tornasse o sinal de que o céu podia te confiar a visibilidade que vem sem perder a essência. Há um tempo em que tudo dentro de você quer sair do esconderijo. A alma clama por movimento, o coração pede respostas, a mente tenta entender o porquê da espera. Mas há um sussurro suave do espírito que diz: ainda não. E é nesse instante que a obediência se torna a maior prova de fé. Porque permanecer escondido quando se quer ser visto exige mais força do que enfrentar gigantes. É o domínio da vontade, a entrega da razão, a rendição da pressa. Permanecer escondido até que Deus diga vá é reconhecer que o tempo dele é perfeito, mesmo quando o teu cansaço parece dizer o contrário. Muitos saem antes da hora. Abandonam o processo por não suportarem o silêncio. Buscam atalhos para alcançar visibilidade. Confundem exposição com propósito. Mas o que nasce fora do tempo não floresce, e o que floresce sem raízes não permanece. Deus te escondeu por um motivo, para que quando o tempo da revelação chegar, ninguém possa dizer que foi sorte ou influência. Tudo virá como resultado da fidelidade em permanecer no lugar que Ele determinou. E o esconderijo não é prisão, é proteção. É nesse tempo oculto que Ele te ensina o valor do anonimato. O mundo grita por palco, mas o céu procura por profundidade. E quem aprendeu a crescer escondido sabe que a força não está na visibilidade, mas na constância. O esconderijo é onde a fé se torna estrutura, onde o caráter é moldado, onde a dependência deixa de ser teoria e se transforma em prática. Ali, Deus te mostra que não é a exposição que te define, é a presença dele em ti. Permanecer escondido é resistir à tentação de se provar. É não se justificar quando o mundo duvida, é não tentar se exibir quando o reconhecimento demora. É confiar que o mesmo Deus que te escondeu também saberá te revelar. Davi não precisou se apresentar ao rei, foi o próprio rei que mandou chamá-lo. José não precisou pedir liberdade, foi o próprio faraó que o tirou da prisão. O que é teu não precisa ser conquistado pela força, porque o tempo certo de Deus te encontrará onde estiver, mesmo que ninguém saiba teu nome. O segredo está em permanecer. Mesmo cansado, permaneça. Mesmo sem entender, permaneça. Mesmo quando tudo parecer parado, permaneça. Porque Deus trabalha enquanto você permanece fiel. Ele observa teu coração no esconderijo e te prepara para o peso da promessa. Cada oração, cada lágrima, cada noite de silêncio está sendo registrada. Nada é desperdiçado. O esconderijo é o espaço onde o invisível acontece, onde o Espírito te fortalece sem que ninguém veja. E há um detalhe que poucos compreendem. Permanecer escondido não é ficar parado, é continuar sendo moldado. Deus continua te ensinando, te lapidando, te transformando. Ele não te quer inativo, Ele te quer preparado. O tempo no esconderijo é um tempo de crescimento silencioso. É um momento de aprender a lidar com a espera sem se corromper pela impaciência.
Porque quem permanece fiel no silêncio carrega uma autoridade que o barulho do mundo não pode roubar. O dia em que Deus disser vá, será inconfundível. Tudo ao redor começará a se alinhar. Portas que antes estavam trancadas se abrirão com leveza e o que parecia impossível se tornará natural. O mover será suave, mas irresistível. Você perceberá que não precisou forçar nada, apenas obedecer. Porque quando Deus decide te revelar, o tempo obedece, as circunstâncias cooperam e o favor te encontra. Até lá, permaneça escondido. Não saia antes da hora. Não corra quando o céu ainda diz, espere. O esconderijo é o local da fidelidade silenciosa. É a semente guardada antes da colheita. E quando Deus te chamar, você não precisará de esforço para ser visto, porque o propósito falará por si. A glória será evidente e a presença dele será tua marca. Então, permaneça. O que parece demora é apenas o tempo sendo moldado ao teu favor. O esconderijo não é o fim, é a passagem. O silêncio não é ausência, é preparo. E quando Deus disser vá, o mundo verá o que ele vinha formando em segredo. Até lá descanse, porque quem confia não precisa se apressar. Confiar no tempo de Deus é uma das tarefas mais desafiadoras da fé, porque a espera não testa apenas a paciência, ela expõe o quanto realmente confiamos. Quando tudo está no ritmo que planejamos, é fácil acreditar. Mas quando as coisas desaceleram, quando o silêncio se prolonga, quando as promessas parecem distantes, o coração começa a lutar entre a fé e o controle. É nesse ponto que Deus nos chama a um nível mais profundo de entrega. Confiar, mesmo sem entender. Crer, mesmo quando o cenário não faz sentido. Esperar, mesmo quando a alma quer correr. Confiar no tempo de Deus é aceitar que Ele enxerga o que você não pode ver. É entender que cada aparente atraso está alinhando algo invisível no caminho. Ele vê o início e o fim ao mesmo tempo. Ele sabe quando o seu coração está pronto, quando o ambiente está preparado, quando as pessoas certas estão posicionadas. E enquanto você acredita que nada está acontecendo, Ele está movendo peças que só farão sentido mais à frente. O tempo de Deus nunca erra. Ele é preciso, cirúrgico, perfeito. E quando Ele age, tudo se encaixa com uma naturalidade que nenhuma força humana seria capaz de produzir. A confiança verdadeira nasce quando você para de medir o amor de Deus pela velocidade das respostas. Quando o coração entende que ser amado não significa ser atendido imediatamente. Há orações que Ele atende com um sim, outras com um não, e as mais profundas com um espere. Porque o espere de Deus não é indiferença, é cuidado. Ele te protege de decisões que poderiam te ferir, de relacionamentos que te desviariam e de oportunidades que te prenderiam em lugares que não são o teu destino. Confiar no tempo de Deus também é deixar de competir com o tempo dos outros. É parar de comparar o teu processo com o de quem já chegou lá. Porque cada história tem um ritmo. Há quem floresça rápido e seque depressa. E há quem leve tempo para brotar. Mas quando cresce, suas raízes são profundas. O que é feito no tempo de Deus dura. O que é feito na pressa do homem desaba. Por isso, quando você ver alguém alcançando o que ainda espera, celebre. Porque o mesmo Deus que moveu o tempo por ele, moverá o tempo por você. É nesse aprendizado que o coração amadurece. A confiança substitui a ansiedade, a fé substitui o medo, a esperança substitui a dúvida. O tempo de Deus é uma escola. Ele ensina sem pressa, mas nunca atrasa. Cada lição vem na hora certa, cada porta se abre no momento exato, cada milagre acontece quando o propósito está alinhado. O segredo é permanecer fiel enquanto o relógio parece parado. Porque o tempo não está contra você, ele está te lapidando. Há um momento em que o céu se move em resposta à constância.
Quando Deus percebe que você confia sem condições, Ele acelera o que parecia distante. O tempo dele não segue o ritmo humano, mas responde à fé que permanece. Quando você aprende a confiar, o peso da espera se transforma em leveza. Porque já não se trata mais de quando vai acontecer, mas de quem está no controle. Confiar no tempo de Deus é viver em paz com o que não se entende. É entregar o controle e descansar sabendo que o teu futuro não depende do acaso, mas de um plano desenhado por um Deus que nunca falhou. O tempo dele não é cronológico, é espiritual. Ele não chega cedo nem tarde, chega perfeito. E quando chegar, você entenderá por que demorou tanto. Então, pare de lutar contra o tempo. Ele é teu aliado, não teu inimigo. Tudo o que parece parado está sendo ajustado. Tudo o que parece distante está sendo preparado. Deus está no comando do relógio da tua vida e o ponteiro dele nunca atrasa, apenas espera o momento exato em que tua maturidade encontra o propósito. Confie, não tente apressar o que precisa de tempo para florescer, porque o que Deus constrói devagar, ninguém destrói rápido. O tempo dele é o selo da eternidade sobre o teu destino. Chega um momento em que tudo o que parecia confuso começa a fazer sentido. As portas que não se abriram, as oportunidades que desapareceram, os caminhos que foram interrompidos, nada disso foi por acaso. O que parecia demora era, na verdade, Deus te guardando. Ele te escondeu de armadilhas que teriam te ferido, te afastou de pessoas que teriam te traído, e te livrou de situações que poderiam ter apagado a chama da tua fé. O que parecia atraso era a mão dele te protegendo enquanto preparava o cenário que sustentaria o propósito que você ainda não entendia. Deus não atrasa, ele antecipa o perigo. Ele te faz parar quando o caminho à frente está contaminado. Ele muda rotas quando o destino que você escolheu te levaria a um desvio. Ele te protege com o tempo, porque sabe que há bênçãos que, se viessem cedo demais, te transformariam em alguém que ele não planejou que você fosse. A demora não é castigo, é cuidado. É o gesto de um pai que prefere te ver esperando do que te perder no caminho errado. O que parece demora é o processo de Deus construindo dentro de você o que será necessário para sustentar aquilo que está por vir. Porque o que chega rápido vai embora fácil, mas o que é formado no tempo permanece. Cada silêncio foi um escudo, cada desvio foi um livramento, cada não foi uma forma de Deus dizer: confie, eu sei o que estou fazendo. Ele não precisava te explicar, ele precisava te proteger. E quando você olhar para trás, vai entender que se tivesse recebido o que pediu na hora que quis, teria destruído o que ele estava construindo. Deus te protege quando te atrasa, te honra quando te esconde, te fortalece quando te silencia. Ele não trabalha para te agradar, mas para te preparar. E o tempo da preparação é o campo onde os verdadeiros vencedores são formados. Foi assim com Davi, com José, com Esther. Todos foram escondidos, esquecidos e provados antes de serem revelados. Porque Deus nunca entrega um propósito imaturo. Ele primeiro molda o coração, depois libera o chamado. Você talvez esteja vivendo o tempo da demora, o tempo em que tudo parece parado, em que nada faz sentido, em que a fé precisa ser o único motivo para continuar. Mas saiba disso, você não está esquecido, está protegido. Deus te envolveu com o silêncio porque o barulho do mundo poderia te confundir. Ele te afastou de algumas pessoas porque sabia que, se permanecessem, te desviariam do foco. Ele te impediu de avançar porque sabia que, se continuasse, você cairia. O que hoje dói, amanhã será testemunho. Quando Deus decide agir, Ele faz tudo parecer simples. As coisas que pareciam travadas começam a se mover com naturalidade.
As oportunidades certas aparecem no momento exato. As promessas se cumprem com uma perfeição que faz você entender. Foi por isso que ele demorou. Porque se tivesse sido antes, você não estaria pronto. Se tivesse sido de outro jeito, você não teria aprendido o que precisava. A demora é o sinal de que Deus está cuidando de cada detalhe. O que parece demora é proteção, porque Ele te ama demais para te entregar algo que ainda não pode te abençoar. E quando o tempo certo chegar, você vai ver que nada faltou, nada atrasou, nada se perdeu. Tudo aconteceu do jeito que precisava acontecer. A dor da espera vai se transformar em gratidão, e o que antes era lágrima vai se tornar convicção. Por isso, descanse. Pare de lutar contra o tempo e comece a agradecer por ele. O que parece demora é apenas Deus dizendo: eu ainda estou cuidando de você. O que parece silêncio é o som da preparação. O que parece distância é o movimento invisível do céu em teu favor. A promessa não morreu. Ela só está amadurecendo no ritmo da eternidade. Um dia você vai olhar para trás e vai perceber que o tempo que mais doeu foi o tempo em que Deus mais te amou. Porque, enquanto você via a espera, Ele via a proteção. Enquanto você sentia a ausência, Ele te guardava. E quando tudo se cumprir, você entenderá que a demora foi a linguagem de um Deus que nunca se atrasou. Apenas te escondeu para te preservar de algo que era menor do que o que Ele tinha preparado. O que parece demora é proteção. O que parece silêncio é estratégia. O que parece fim é começo. E o que parece esconderijo é o útero do propósito. Deus está te preparando para algo maior. Espere, porque o tempo dele é o lugar onde o impossível acontece.